Williams vai também agora é apresentador. Vou ficar de copiloto aqui. Bom, boa tarde, oficialmente iniciando essa sessão de apresentação de trabalhos de conclusão de curso. Gostaria de agradecer a presença de todos, em particular da banca, o professor Gilberto e a professora Luciana, a quem já agradeço. Hoje vamos ter nessa sessão a apresentação do TCC de Vanja Daniele da Silva Mota, orientada por mim, e Williams Francisco Jiménez, também orientado por mim. Então, para a gente não comprometer o horário dos colegas, a gente podia começar. Vanja, tu tens 15 minutos para apresentação, depois a banca vai dividir os 15 minutos com a arguição, tá bom? Boa sorte, obrigado. Obrigada. Convido os colegas a de repente, desligar a câmera para deixar o foco da atenção apenas na Vanja e nos slides. Obrigado. Perfeito, estamos vendo. Conseguem ver? Tá, vou iniciar aqui a apresentação. Bom, boa tarde a todos. O meu trabalho, ele envolve uma proposta de evolução do processo de formação em acessibilidade no SERPRO, com o uso de práticas de gamificação. Essa é a agenda da apresentação, iniciando pelas motivações. Esse trabalho ele foi motivado pela crescente digitalização de serviços do governo para o cidadão, e tem como objetivo, assim, também alcançar o maior público possível, considerando as suas muitas diversidades, né, em relação à idade, instrução, letramento digital e também questões de pessoas com deficiência, sejam sensoriais ou motoras. Isto posto, é verificada a necessidade de entregar soluções com melhor usabilidade e acessibilidade, e para isso é necessário também internalizar a importância de desenvolver soluções mais acessíveis dentro do SERPRO. Esse objetivo ele é alcançado a partir de processos de capacitação das equipes de desenvolvimento no assunto acessibilidade. Considerando esses aspectos, esse trabalho tratou de dois objetivos principais. O primeiro é analisar o cenário atual do SERPRO em relação ao tema acessibilidade, tendo como referência o ano de 2023, considerando as ações que foram realizadas pela empresa para a promoção do tema junto às equipes, e também coletar a visão das equipes de desenvolvimento em relação ao tema, o conhecimento e o nível de familiaridade. A partir da análise desse cenário, foi feita uma proposta de capacitação em acessibilidade, utilizando práticas e técnicas de gamificação, com o objetivo de aumentar a retenção do conteúdo apresentado com a aplicação imediata do conhecimento, visto que é uma aplicação prática. E assim apoiar as metas de acessibilidade previstas para o ano de 2024, que tem um foco em acessibilidade by design, e também vão dar continuidade aos processos de capacitação com a inclusão de um score de aferição de acessibilidade das aplicações. Em relação à análise que foi feita do cenário, começando pelos processos, foi verificado que o processo de desenvolvimento do SERPRO, que é a Unifica, que evoluiu para a sua versão 3.0, teve a inclusão de práticas e tarefas e contribuições nas etapas de prospecção, concepção e construção das soluções, justamente para orientar a identificação de critérios de sucesso relacionados à acessibilidade. Além disso, o Score de X, que é a solução, a metodologia direcionada para a aferição, acompanhamento e aferição de maturidade de práticas de UX junto às equipes de desenvolvimento, também teve a inclusão na sua contabilização de métricas, um bônus de acessibilidade para identificar, no período de 2023, quais equipes já estavam, o nível de execução de acessibilidade dentro dos projetos. E com base nos autodiagnósticos registrados no sistema Bússola, que é o sistema que dá suporte a esse processo, foram coletados os níveis de aplicação de acessibilidade dentro dos projetos que sofreram autodiagnóstico, as demandas, assim como as evidências em relação às atividades que tiveram uso, que consideraram a acessibilidade na sua execução. Além disso, no segundo semestre de 2023, a pedido de um dos superintendentes da área de desenvolvimento, foi realizada uma pesquisa para aferir junto aos empregados quais os níveis de familiaridade em relação ao princípios de acessibilidade,
verificar o alcance de capacitações, quantos empregados já tinham passado por algum processo de capacitação, e também identificar na visão dos colaboradores quais os principais problemas ou barreiras que poderiam impactar no desenvolvimento de soluções mais acessíveis, que identificaram falta de conhecimento, cultura organizacional, tempos e prazos de atendimento, sistemas desenvolvidos em tecnologias antigas, falta de recursos e ferramentas relacionados ao assunto, falta de engajamento dos clientes na priorização de requisitos acessíveis na definição das suas demandas e também a falta de consideração de aspectos de acessibilidade no planejamento e gestão dessas demandas. A partir dessa análise, é feita a proposta de gamificação, entendendo que um processo gamificado nada mais é do que um processo que tem a aplicação de dinâmicas mecânicas e componentes que são características de jogos em contextos de não jogos, né? Voltados para e-commerce ou mesmo para capacitação. E a combinação dessas dinâmicas mecânicas e componentes, ela pode ser adequada de acordo com o contexto de aplicação e qual o objetivo que se quer alcançar. E a combinação desses aspectos é que define a estética da solução e a experiência que vai ser oferecida para esse usuário. Para essa proposta, a estratégia de implementação teve como referência o design centrado no usuário, pois o foco é, primariamente, identificar quais as necessidades que esse público-alvo possui e que atividades precisa realizar, e, a partir dessa identificação, identificar quais os requisitos que precisam ser implementados para oferecer essa proposta, essa solução para o usuário, o desenvolvimento e a avaliação. Sendo que, por se tratar de um processo iterativo, a partir do processo de avaliação, é sempre importante retornar e rever essas técnicas e mecânicas com o objetivo de oferecer sempre uma melhor experiência para esse público. Como trabalhos relacionados a esse assunto, foi tomado como referência o framework Octalysis, que define 8 núcleos de motivação, que podem ser direcionados para motivações intrínsecas ou extrínsecas, ou aplicar reforço negativo ou positivo nesse contexto de aplicação. Como similaridade nesse trabalho, esse trabalho tem um foco no aspecto relacionado ao desenvolvimento e realização, já que é uma proposta de capacitação, e também na influência social e no relacionamento, visto que é prevista uma etapa de colaboração entre os usuários. Além disso, foi considerado o framework 5W2H, que é um framework de gamificação voltado para plataformas de capacitação gamificada, que define 7 dimensões também com foco mais voltado na experiência do usuário, né, no jogador. E como similaridade, por se tratar de uma proposta mais simples, essa proposta de capacitação ela tem um foco maior em quem, o que e como, né? Qual é o usuário, o que ele precisa fazer e como ele vai fazer. Em 2023, foi realizada um case de capacitação utilizando práticas de gamificação também para dar suporte à meta interna da Diretoria de Desenvolvimento, que previu a capacitação de 500 empregados no assunto acessibilidade, considerando trilhas de capacitação pré-definidas, mas com foco mais teórico. Então, para trazer uma capacitação mais prática, né, e com maior alcance, foi realizada uma capacitação prática que combinou conteúdo teórico com aplicação prática, utilizando algumas mecânicas de gamificação, como definição de equipes, definição de missões e desafios realizados a partir de algumas regras pré-definidas, com apresentação e uma atribuição final. Os resultados alcançados por essa capacitação puderam ser aferidos a partir de questionários que foram aplicados previamente e posteriormente ao treinamento, onde se identificou o maior aumento do entendimento em relação aos princípios e critérios da WCAG, que são as normas internacionais
relacionadas à acessibilidade, assim como maior entendimento sobre os processos relacionados a avaliações manuais e automáticas de aplicações, e também o uso de leitores de tela. Essa avaliação também identificou um alto nível de satisfação em relação à metodologia aplicada. Outros aspectos importantes também foram considerados, foram identificados nessa coleta, como o ganho com um conteúdo prático aplicado em soluções reais da empresa, mas também trouxe algumas sugestões de melhoria, como a definição de um conteúdo mais voltado para desenvolvedores, a apresentação ou compartilhamento de exemplos práticos de códigos ajustados já para questão de acessibilidade, e também o compartilhamento de uma base de aplicações corrigida. A partir da análise desses resultados, foi feito um estudo para desenvolver uma proposta gamificada, considerando justamente e tentando identificar uma plataforma, quais as mecânicas dinâmicas e componentes envolvidos, qual a estética que se buscou para essa proposta, os comportamentos que se deseja alcançar desses usuários, o público-alvo envolvido, basicamente voltado para desenvolvimento, uma estimativa de custos para elaboração e quais os benefícios que se espera alcançar, nos quais são identificados principalmente a aquisição de maior conhecimento dos usuários sobre acessibilidade, a implementação de soluções mais acessíveis e uma maior conformidade com as metas corporativas relacionadas ao tema. Como proposta, foi elaborado um protótipo baseado em um checklist de acessibilidade, onde os usuários, implementadores, pudessem fazer uma avaliação a respeito de soluções específicas voltadas para funcionalidades, identificando o uso ou não do DSGOV e podendo identificar que critérios são atendidos na aplicação, na tela, na funcionalidade, quais não foram atendidos e quais os critérios que não se aplicam para a solução verificada. A partir do preenchimento desse checklist, a solução prevê a apresentação de um relatório de resultados, indicando uma pontuação calculada também considerando o mesmo processo de cálculo que o score que está sendo desenvolvido vai considerar, e a partir dos aspectos dos critérios que não foram atendidos, identificar propostas de correção específicos àqueles critérios. Então, a partir do critério relacionado, a solução ela vai identificar que sugestões, que correções podem ser aplicadas, e a partir da seleção dessa correção, pode ser apresentado um código, um texto de código, um link de referência, e a partir dessa avaliação, o usuário pode também identificar se essa proposta, se essa sugestão ela foi útil ou não. A partir dessa dinâmica, é previsto também a apresentação para o usuário de um painel de resultados, onde ele pode acompanhar o seu processo de evolução a partir das dinâmicas, né, com atribuição de pontuações a partir das dinâmicas realizadas, checklists realizados, contribuições apresentadas, porque o usuário pode vir e contribuir com uma sugestão de melhoria, avaliações recebidas, né, a partir das sugestões apresentadas e uma pontuação geral, assim como atribuição de selos de conquistas relacionadas às atividades que realizou e algumas coletas a respeito das soluções que foram verificadas, permitindo a identificação de um histórico de evolução da acessibilidade para a solução, e também identificando os critérios que são mais comuns de erro ou acertos dentro das soluções verificadas. Esse protótipo, essa proposta, passou por um processo de avaliação qualitativa junto a 5 empregados do desenvolvimento, dentre esses, alguns que participaram do processo da capacitação realizada em 2023. Entre os aspectos positivos, foi verificado que a gamificação ela reduz a aversão à cobrança sobre as metas. Além disso, o aprendizado prático por meio de autotreinamento executado durante as atividades rotineiras, ela permite maior retenção, maior entendimento sobre o assunto. E, além disso, a acessibilidade ela é verificada dentro das aplicações de uma forma padronizada através de um checklist.
e aplicado em demandas reais. Como aspectos negativos ou pontos de atenção, foi apresentada a necessidade de apresentar as informações de forma clara e objetiva, para evitar inconsistências nessas verificações e nessas correções. Além disso, foi identificado também que alcançar a motivação dos empregados, dos usuários, para a colaboração pode ser um desafio. E também foi identificada a necessidade de que esse conteúdo seja revisado por especialistas dentro da empresa. Como sugestões de melhoria foram indicados compartilhamento e a identificação de selos e maior flexibilidade nos cadastros. O sinal é para sinalizar o tempo, né? Um minutinho, então, para concluir. Então, vamos lá. Como resultados desse trabalho, foi verificado que a proposta ela é viável e oportuna. Ela tem um potencial para a formação das equipes e ela pode representar um apoio no alcance da meta de acessibilidade by design. Como problemas e limitações, foi identificada foi a questão da validação com poucos usuários, por conta da questão de tempo, e os aspectos de gamificação talvez não tenham ficado muito claros no protótipo por uma limitação minha em relação a esse aspecto. E como trabalhos futuros, foi identificada a evolução da proposta, né, com o maior detalhamento dessas mecânicas e componentes, e a possibilidade de incorporação ou integração dessa proposta com a solução do score de acessibilidade que está em desenvolvimento. É isso. Obrigada. Obrigado, Vanja. Então, para a gente objetivar, a gente já queria passar a primeira palavra para o pessoal da banca. Não sei se tem alguma preferência, professora Luciana, professor Gilberto. Professora Luciana, quiser começar na última leva, eu comecei sempre. Então, eu começo esse, começo o outro. Obrigado. Tranquilo, Então, tá. tranquilo. Obrigada, Pimenta. Obrigada, Vanja, pela apresentação. E parabéns, né, pelo trabalho. Acho que foi assim, essa é uma área que a gente tem que dar toda a atenção, né? E eu tenho sempre me surpreendido positivamente com as várias iniciativas do SERPRO, né, para melhora do design, para melhora de UX. E aqui, mais uma vez, esse é o caso, né? Então, fica evidente, não só pelo trabalho que já foi feito anteriormente, como pelo interesse de vocês de investir mais nesse tópico, né? Então, te dou os parabéns por isso. Eu entendi, então, que o SERPRO ele já tem, né, um processo que vai nessa linha, né, um processo de formação e acessibilidade da sua equipe. E aí o que tu está querendo fazer é estender esse processo, né, para ele ficar mais completo. Aí a pergunta e assim, eu achei super bacana já ter os protótipos ali, né, das telas e dos questionários, etc. Eu queria entender um pouco, dentro do contexto onde vocês estão, como é que isso está sendo encarado, por exemplo, aquele canvas que tu mostrou ali, né, que foi uma das tuas contribuições, tu montou ele como? Montou ele sozinha, com tu e o orientador, tu e algum outro colega? Como é que foi o envolvimento de equipe em relação a ele? Esse Canvas eu tomei ele como referência de um dos treinamentos que eu fiz, né, justamente para poder desenvolver esse trabalho. E ele vem sendo muito utilizado até para poder identificar de forma mais clara essas mecânicas e essas dinâmicas que são voltadas para a gamificação. Na verdade, ele é um Canvas padrão, né, que serve para qualquer solução. Mas nesse caso específico, ele está bem direcionado mesmo para essa etapa de gamificação. Esse Canvas eu acabei montando ele sozinha, por conta do tempo, mas ele também foi motivado porque um dos problemas que eu tive na execução desse trabalho, que foi a falta de tempo para validação, é porque eu passei por etapas de validação prévias e que me levaram a mudar a estratégia, porque a estratégia inicial, a proposta inicial que eu tinha feito, na primeira validação, ela estava dissonante da proposta do trabalho, porque eu acabei focando mais numa necessidade imediata das equipes, do que na proposta realmente de evolução da solução.
E depois eu passei por uma segunda etapa de pré-validação com um dos especialistas da empresa. E ele foi categórico, olha, também não está fora, está dissonante quanto à proposta, tenta ir por outro caminho. Então, essas etapas, as prévias de validação, também me ajudaram a levar, a fazer esse mapeamento e a evoluir esse Canvas. Mas ele acabou sendo feito sozinho, mas eu concordo, o ideal é que realmente que ele seja feito com múltiplas pessoas participantes, até para poder fazer uma crítica, né, um refinamento maior da proposta. Assim, uma das coisas legais do Canvas é ele ser uma forma simplificada de mostrar as coisas e que permite a gente ter essa discussão, né? Isso, então, está no roadmap de vocês aí, no teu ao menos, né? Sim. Tá. Outra coisa que eu achei bacana, como tinha te dito, né, foi a questão justamente de ter esses protótipos, etc. E aí, assim, por exemplo, a checklist de acessibilidade, de que forma ela é diferente das demais, né? Assim, tem sido muito difícil a gente encontrar essas checklists disponibilizadas, né? Então, a minha pergunta é essa, o quanto ela é igual ou diferente das demais, né? Porque eu acho que ela vai muito na linha das, do, do, exato, dos guias de acessibilidade, das recomendações do Nielsen, né? Dentro dessa análise que foi feita junto às equipes, né, e nas coletas que foram feitas, inclusive com base nos registros de autodiagnóstico do Bússola, do Score de UX, foi muito comum a indicação, dentre aqueles critérios abertos, né, que não foram padronizados, a utilização de checklists. Então, quando a gente vai atrás desses checklists utilizados junto às equipes, a gente percebe que existem muitas diferenças de verificação, de conteúdo, né, de formas de aferição. Então, a ideia dessa proposta não é nem trazer um checklist diferenciado, na verdade, é trazer uma padronização até para poder facilitar na aferição da evolução das soluções, né? Porque a ideia é que, à medida que as demandas forem desenvolvidas, né, e que soluções ou funcionalidades precisam ser revistas, como é que está a evolução desse processo de acessibilidade? Então, quando você tem uma aferição padronizada, fica mais fácil identificar realmente se a solução está estagnada, se está avançando, né, ou se passou por uma alteração que precise voltar novamente e rever esse processo de acessibilidade. Então, o diferencial, na verdade, não está nem no conteúdo em si, mas a ideia realmente é facilitar a identificação do critério que precisa ser verificado, sim, mas a ideia também é trazer um processo automatizado e padronizado que permita às equipes verificarem justamente esse processo de evolução das soluções em relação à acessibilidade. Não, perfeito, eu acho melhor, inclusive, mas talvez fosse o caso de acrescentar aqui, né, no produto, quando ele se tornar né, de onde ela vem. Eu queria continuar fazendo pergunta, mas vou passar para o Gilberto, que senão estou sendo muito malvada com ele. Muito obrigada e parabéns. Obrigado, Luciana. Obrigada. Eu ia dizer a mesma Pelo coisa. resultado. Muito bem. Bom, então, primeiro, parabenizar a Vanja e o Pimenta pela conclusão do trabalho. Vanja, seu trabalho não precisa a gente ficar aqui mais tempo, né, mostrando a questão da justificativa dele, a questão da acessibilidade. Eu, particularmente, eu trabalho com acessibilidade. Na universidade, a gente tem 3 linhas, os professores, pesquisa, ensino e extensão, e acessibilidade é o meu tema na extensão, porque é que a gente consegue entregar mais direto para a população os resultados, né? Porque vai diretamente para a sociedade. E, especificamente, na acessibilidade de produtos digitais, eu tenho atuado bastante e vejo que um dos grandes desafios é, de fato, capacitar os designers, os desenvolvedores, os donos de produtos, as pessoas que fazem os sistemas com as temáticas da acessibilidade. Eu participo bastante também em eventos de acessibilidade cultural e em que a gente faz projetos para as pessoas, né, da acessibilidade, de arte, enfim, e as pessoas que se envolvem nesse projeto, poucas pessoas têm alguma deficiência. E isso é uma grande crítica, só para te alertar, assim, se você seguir nessa linha, de envolver pessoas com deficiência nos projetos, porque nada melhor do que um cego para fazer um teste de usabilidade de uma interface
se ela está ou não em funcionamento, né? E claro que a gente tem estratégias de vendar, enfim, todos esses aspectos. E aqui eu estou fazendo uma parte assim, na tua banca para contribuir daqui para frente, né? Então, primeiro alertar com essa questão, sempre envolver pessoas, eu não sei como é que é a questão do século, de ter pessoas com deficiência, pelo número de servidores que vocês têm, certamente vocês são obrigados a abrir vagas para pessoas com deficiência. Então, aí tem um espaço, inclusive, para conseguir posicioná-las, né, de grande retorno para o produto final. Os sistemas digitais, do governo federal, eles precisam ser acessíveis por uma questão de legislação, de cumprimento da Constituição, né? Então, é um trabalho um tanto nobre, a gente não precisa falar muito tempo sobre isso. Com relação agora a que eu falava, então, essa pequena introdução, eu estou de olho no relógio aqui, Pimenta, fica tranquilo. Com relação a envolvimento da equipe, né, que trabalha com a questão da acessibilidade, a gamificação, ela de fato sempre é um excelente instrumento quando a gente quer envolver as pessoas, envolver os usuários. Eu, particularmente, gosto muito da gamificação para a questão do ensino de idiomas, a gamificação para o esporte ali, né, a prática de atividades físicas, que aí fica claro para todo mundo, né, o seu retorno. E eu fiquei pensando assim, bom, a questão da acessibilidade, esses treinamentos, é uma atenção com relação ao teu trabalho, estou pensando aqui para frente, né? Eu vi o teu texto, eu li a respeito, vi as propostas de, então, formar a equipe e utilizar a gamificação, né? E eu vou pegar bastante em cima disso nesse ponto, já que a Luciana falou outras questões, mas eu fiquei pensando assim, a gamificação é algo de longo prazo, eu vejo. Eu não consigo ver muito resultado, e é uma percepção que eu posso estar enganado, porque eu não pesquiso gamificação, mas eu não consigo ver, assim, uma entrega de envolvimento que a gamificação nos proporciona em atividades de curto prazo. E os treinamentos que você fala aqui, esse aperfeiçoamento, né, dentro do próprio CEP, me pareceu, assim, que você está tratando de algumas questões de curto prazo, né? Então, isso é uma atenção a se observar. Bom, e aí você chega nos seus checklists, né? E eu gosto de alertar sempre que já existem, né? A própria fundamentação que você traz das diretrizes de acessibilidade para a web, inclusive ela é bem objetiva, assim, eu gosto bastante, porque ela vai pontuar, né? A partir do que é cumprido, do que não é cumprido, para determinar o quanto acessível é o sistema ali, né? E a gente sempre fala website, porque tudo é website, mas enfim, os aplicativos, no caso. Então, assim como o Luciano falou, assim, eu penso assim, tá, mas mais um checklist. E eu gosto de dizer assim, pode ser mais um checklist, até porque ele precisa ser, de fato, padronizado para a necessidade dos sistemas de vocês, e, de fato, ele também tem que ser algo viável. O que eu vejo é que as diretrizes da web, às vezes, elas não são cumpridas porque elas são bastante completas. Se for fazer um website hoje acessível, para só o teste de usabilidade para conferir se todas as diretrizes estão em ordem, no meu caso aqui, que eu faço alguns websites internos aqui para a universidade, próprios para divulgação de eventos, enfim, um objetivo bem rápido e específico, eu vejo que hoje me levaria mais tempo fazendo análise da acessibilidade do que fazendo o próprio website. Então, só para, não que não tenha que ser feito, mas às vezes, assim, um pequeno checklist, bom, vamos determinar o que tem que ter nos websites aqui da URGS acessíveis, né? Então, tem que ter lá contraste de tela, leitor digital, e a linguagem tem que ser, e descrição das imagens quando existirem. E pronto. Então, eu vejo, assim, que nesse sentido, sim, você poderia pensar em alguns checklists para o certo, né? Mas, enfim, para fazer uma pergunta específica, eu gostaria que você comentasse, assim, a respeito sobre a gamificação nesse processo a longo prazo. Como é que você vê suas colegas se envolvendo nessas atividades? Porque eu já sei que vocês têm as pontuações que tem que atingir, né? Os scores, são tantos scores para um profissional. Até quando a gente deu aula para vocês, a gente percebeu assim, nossa, apesar de ser uma empresa pública ali, né? Vocês têm, ela vai além até do que uma empresa privada. Até as empresas privadas hoje não estão assim tanto preocupadas com o score do funcionário ali. E me pareceu que às vezes vocês têm tantos scores a cumprirem, né? Então, se você pudesse falar aí rapidamente sobre isso, eu deixei um minuto que você não precisa falar tanto. Obrigado.
Assim, professor, com relação a essa proposta, a gamificação, eu não vejo ela como o aspecto principal, né? Eu vejo ela mais como uma forma de aferição de resultados, né? Porque um dos aspectos, inclusive, que me fez mudar de estratégia foi porque o foco aqui, a gamificação, ela envolve dinâmicas de competição, inclusive, né? Mas o foco aqui não é competir, não é fazer competição ou comparação entre resultados de colegas ou de equipes ou de sistemas. O foco aqui é mais a colaboração e a troca de experiências, né, de soluções que já passaram por processos de melhoria em acessibilidade. É por isso que tem a questão, existe o checklist, mas também tem um repositório de soluções, né, de orientações que podem ser utilizadas pelos colegas, pelos implementadores. E esse foi um aspecto muito pontuado, não só no treinamento, mas também nas nossas reuniões de acompanhamento, porque eu faço parte de um grupo interno de acessibilidade que está tentando promover e alavancar esse assunto dentro da superintendência da qual eu faço parte. Então, é muito falado assim, poxa, a gente que é desenvolvedor, a gente quer ver código, a gente quer a solução, alguma coisa, um exemplo que a gente possa pegar e replicar na solução. Tem que ser muito rápido, porque dentre as barreiras que existem para a implementação da acessibilidade estão a falta de recursos em relação a pessoas com conhecimento, e a falta de tempo para se investir nesse assunto, inclusive no processo de capacitação. Então, quando a ideia da proposta é trazer esse entendimento para dentro da atividade do dia a dia do empregado, né? Então, eu estou fazendo o atendimento de uma demanda e eu preciso avaliar a acessibilidade da funcionalidade que eu estou tratando. Vou executar o checklist. Então, a partir da verificação do checklist, ele vai me dar um resultado e uma seleção de propostas de correção, né? E a partir dessa proposta, eu posso, inclusive, classificar se aquela proposta me atendeu ou não. Então, isso pode gerar, inclusive, um ranqueamento de soluções que são mais viáveis para as características da solução do SERPRO, né? E facilitar o acesso de outros desenvolvedores que têm problemas semelhantes para corrigir, fazer aquela correção de forma mais rápida. Então, as mecânicas, as dinâmicas de classificação, de pontuação, elas vêm apenas para complementar essa proposta, no sentido de que, à medida que eu vou avançando nessas execuções e executando checklists com uma pontuação maior, né, com menos problemas de acessibilidade, isso também gera um entendimento, né, uma autocompreensão de que eu estou avançando no meu processo de compreensão. Porque um dos problemas que a gente identificou é que dentro das trilhas de capacitação que o SERPRO propôs, a maior parte delas é teórica. Então, existe uma distância entre a realização desse treinamento e a aplicação prática, né, pelo empregado. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim. Rapidamente, Pimenta. Assim, então, realmente, então, em vez de falar em pontuação, né, talvez seja o caso de falar em liberação de emblemas. Eu acho que nesse caso aí sim, aí tu usa... Fechou seu áudio, professor. Fechou o áudio. Está apta a um problema, a uma situação A, uma situação B, né? Então, ali, quando a gente trabalha muito com isso, com a questão da qualificação, né? Então, o sujeito é especialista em tal área, tem uma certificação. Os emblemas são pequenas certificações, vamos dizer assim, né? Mas, reconhecimentos, né? Isso, e a pessoa saber, assim, isso existe, assim, dentro das grandes organizações da indústria. Hoje eu não sei se ainda está, mas eu lembro, assim, teve um tempo que o Google lá distribuía pins, aí a pessoa tinha lá o pin da acessibilidade, que era, todo mundo sabia, tu tem dúvidas, a pessoa é uma especialista em acessibilidade, tu poderia procurá-la para conversar num almoço, num refeitório, alguma coisa a respeito. Então, esses aspectos são interessantes. Mas muito bem, era só... Realmente, só para mais esclarecimento, assim. E uma pontuação em termos de projeto, as pequenas dúvidas podem ter surgido porque eu senti uma pequena falta de um objetivo escrito de forma mais clara, mais objetiva, assim, apontando, né, aquela forma, e objetivos específicos também. E aí isso nos orienta a leitura. O trabalho está muito bom, está muito bem, mas assim, às vezes assim, tu tem a lista ali, objetivos específicos gerais a serem atingidos com o trabalho, porque são trabalhos com muitas portas que se abrem que vocês fazem, né? Então a gente precisa, ao começar a ler o trabalho, saber onde que a Vanja está querendo que a gente dê foco na leitura. Mas está muito bom, parabéns. Obrigado.
Obrigado, Gilberto. Obrigado, Luciana. Obrigada, professor. Muito obrigado, Vanja, pela apresentação. Parabéns. Obrigada, professor Pimenta. Nada. Foi pela sua orientação e pela sua terapia. Obrigado. Faz parte do trabalho do orientador também acalmar os alunos e tentar mostrar que é tranquilo, né? Agora, sem perder muito tempo, depois a gente conversa melhor, Vanja, então. Eu vou chamar o Williams para apresentar o trabalho dele. Williams, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Tu tens o poder de compartilhar, tu pode já botar a tua tela e a gente Tá bom. pode... no momento que tiver exibida a tua tela inicial, eu já convido os membros da banca a desligarem a câmera e a gente poder focar na apresentação do William. Perfeito. William, muito obrigado. Pode começar. Tens 15 minutos. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Williams, eu trabalho no CEPRO como designer há cerca de 18 anos. Nos últimos anos eu vim trabalhando com o X e isso foi uma coincidência de interesse e necessidade do CEPRO em atender essa questão. Então agradeço também à empresa por participar dessa pós aqui. Meu trabalho é um checklist para sistemas de recomendação em governo digital. Bom, eu vou dar uma passada na revisão de literatura aqui. Os assuntos principais são governo digital, sistema de recomendação e o X relacionado ao tema. Depois eu apresento o checklist propriamente dito, comento sobre a avaliação com os especialistas, falo sobre a revisão que fiz no checklist após essa avaliação e comento também as conclusões. Bom, aqui são vários assuntos que foram tratados na revisão de literatura, mas os principais são governo digital, sistema de recomendação e o X do tema, né? Então, primeiro, relacionado ao governo digital, nos últimos anos houve uma emergência de governo eletrônico pelo mundo, ali, tanto atendendo a uma necessidade aliada à tecnologia disponível, né? E organismos internacionais passaram a fazer testes de maturidade do governo digital. EGDI, por exemplo, é um executado pela ONU a cada 2 anos. Existe um feito pelo Banco Mundial e pela OCDE também, né? O Brasil não tem, assim, está nas melhores posições, mas vem avançando. Existem alguns problemas, né, de infraestrutura ainda, mas vem avançando posições. Dentro desse cenário, houve o lançamento do portal GovBR em 2019, que reuniu milhares de serviços de governo digital, prioritariamente federais, mas aos poucos entrando alguns estaduais e municipais. Com relação aos sistemas de recomendação, eles têm início na década de 70, ainda sem internet naquele momento, mas era para suprir uma necessidade de forma sistematizada que as pessoas têm de indicações, né? A pessoa gosta de determinado filme, pede indicação de filme, ou pede indicação de vinho. Então, o sistema de recomendação é uma maneira de sistematizar isso computacionalmente. O impacto disso é facilitar o encontro, o atendimento da necessidade das pessoas e, ao mesmo tempo, das empresas de entregar os produtos e serviços dela. Por exemplo, a Amazon indica que 35% das vendas dela são feitas a partir de recomendações e a Netflix, 80% do que é assistido é a partir de filmes recomendados, filmes ou séries recomendadas, né? Esses sistemas de recomendação usam várias maneiras de tentar adivinhar o que as pessoas querem. Eles chamam isso de filtragem. As duas principais são a filtragem baseada em conteúdo, que é tentar adivinhar a necessidade das pessoas em função dos produtos. Por exemplo, a pessoa comprou um vinho da marca tal, ou do tipo de uva tal. A partir daí, é possível que o algoritmo aprenda que, bom, ele gosta desse tipo de uva, dessa marca, vou recomendar mais dessa marca, desse tipo de uva. Essa é uma maneira que se chamam de filtragem baseada em conteúdo. Também tem a filtragem colaborativa, que é relacionada à semelhança de pessoas. Pessoas podem ter gostos semelhantes, e tendo gostos semelhantes, é possível que
uma pessoa que tem adquirido um item também goste do outro item que aquele grupo de pessoas que tem o mesmo gosto também aprecia. No caso do GovBR, ele utiliza esses dois tipos de filtragem, né, baseado em conteúdo, baseado em colaborativo. E a vantagem é entregar um serviço de maneira mais efetiva, alinhada às necessidades das pessoas, né? O X relacionado ao tema, mas, assim, de maneira geral, a gente pode entender que o X é um resultante subjetivo que nasce da relação entre as pessoas, os usuários e os serviços e objetos, né? E os serviços de recomendação facilitam a vida das pessoas na hora que elas acessam o portal. Então, você tem ali milhares de produtos e serviços ali, e o sistema de recomendação coloca, de certa maneira, assim, uma facilitação para as pessoas encontrar o que elas querem, né? E, bom, o X relacionado a isso também diz respeito à precisão e diversidade das recomendações. Quanto mais preciso é a recomendação, a tendência é que as pessoas gostem mais e se sintam mais envolvidas e que tenham uma experiência mais positiva. A diversidade também é muito apreciada pelas pessoas, para não ficar na mesmice. A transparência também é algo valorizado quando o site, quando o portal diz como ele está chegando àquelas conclusões. Nós utilizamos tais informações para te entregar isso daqui. Aí quem fica sabendo disso cria uma confiança maior naquele tipo de portal. E também existe um conceito que é de serendipidade, que é você apresentar itens fora da bolha. Não são itens aleatórios, mas itens inesperados. Isso também alguns autores apontam como algo bem visto, né, pelos usuários, que contribui positivamente para a experiência do usuário. O contexto da interface é bem importante também, no sentido de entregar algo legível, fácil de usar. E acessibilidade é algo que vai além de uma necessidade básica das pessoas que têm necessidade especial. Quem tem essas necessidades e percebe que o portal, o aplicativo está adaptado, se sente mais incluído e acaba tendo uma experiência mais positiva, né? Bom, agora vamos especificamente aqui para o checklist. Vou apresentar um screenshot, dois screenshots da solução, falar sobre as definições, implementação e os componentes que fazem parte. Aqui rapidamente tem um título, a proposta inicial tinha 14 itens, em que as pessoas marcam lá num checkbox lá qual item foi atendido. Depois, no final da página, ela dá um verificar, dá um enviar, e ele apresenta o percentual de itens atendidos. Bom, o checklist é uma maneira rápida de verificar algumas questões, né? Vimos aí na apresentação da Vanja aí, a importância disso. Então, ele é uma maneira de facilitar a checagem, né? É muito usado na medicina, na aviação, por exemplo, e aqui seria uma forma de checar determinados itens que podem contribuir para a melhoria de um sistema de recomendação no tocante ao X. No caso, eu apresentei dimensões de uma lista de verificação, chamo de dimensões, e essas dimensões estão distribuídas em uma certa quantidade de itens aqui, 14 itens inicialmente. Quanto à implementação, é um HTML bem minimalista, assim, com poucos elementos, e isso torna a página bem leve, fácil de carregar, responsiva. Utilizei um pouquinho de ajuda de inteligência artificial para corrigir código, facilitar, até porque nem era o objetivo principal mexer com o código, mas eu queria que o produto ficasse pronto ali, isso ajudou na produção. E também busquei algumas referências visuais em sites que apresentam templates interessantes de CSS para dar um visual agradável. Bom, quanto ao checklist em si, tem 14 itens inicialmente. Esses 14 itens verificam diversos aspectos que podem ser importantes para a verificação de algo que contribua positivamente para a experiência do usuário. Por exemplo, eu tenho localização, época do ano, pode estar distribuído nesse item, nesses itens.
E eu também criei, baseado na visão de alguns autores, dimensões que estão distribuídas nesses 14 itens aí. Então, são as dimensões de acurácia dos algoritmos, engajamento, confiança, acessibilidade, maturidade do projeto, situacional, esforço cognitivo e linguístico. Posso comentar aqui rapidamente, aqui, por exemplo, o esforço cognitivo, que é o quanto a pessoa tem que pensar para tentar entender aquela interface, tentar entender aqueles resultados. Então, por exemplo, a quantidade de itens disponíveis pode estar além, pode estar aquém do que as pessoas querem, então seria algo a ser checado, ou o grau de literacia das pessoas, então a dimensão linguística poderia ser importante ser checada, né? Será que está adequado a esse público? Será que está adequado àquele outro público que tem um domínio de conhecimento diferente? Então, essas são as dimensões que eu coloquei como proposta. Apresentei o checklist com 14 itens para especialistas do CEPRO e outros órgãos que já estiveram envolvidos no desenvolvimento do GovBR especificamente, e chequei dois quesitos principais em relação aos 14 itens, que é quanto ao texto, será que o texto estava fácil de entender? Será que era o mais adequado? Então, em relação aos 14 itens, 93% foram aprovados. Como é que eu fiz? Qual foi a régua que eu usei? Precisou ter 80% de aprovação em cada item. O item que teve menos de 80%, eu considerei como não aprovado, reprovado. Então, em relação ao texto, 93% dos itens foram aprovados. Em relação à aplicabilidade, 71% dos itens foram aprovados, quer dizer, ficaram com acima de 80% de aprovação. Bom, além disso, como eu apresentei um questionário semi-estruturado, dei a liberdade para as pessoas darem sugestões em aberto, e elas fizeram isso. Após a avaliação com especialistas, cheguei a uma nova versão com 10 itens, porque eu eliminei 4 itens que não tiveram 80% de aprovação ali, pelo menos nessa primeira versão, né? O único item que não teve aprovação boa suficiente sobre a redação, houve uma inferência que foi feita sobre uma palavra e talvez não tivesse sido bem entendido por todos os especialistas, porque ainda que sejam especialistas há níveis, tem assim poucos super especialistas, mas tem outras pessoas que se envolveram com uma parte do projeto, com outra parte, então talvez tenha havido um problema em relação à palavra especificamente filtragem, então troquei essa palavra e os outros itens eu eliminei, que não foram julgados como aplicáveis, né? Bom, agora, em relação às conclusões, vejo que os sistemas de recomendação eles requerem uma análise bem ampla e você considerar portais de referência de nações com maior grau de maturidade em governo digital podem ser úteis para obter dicas ali, eliminar problemas já de antemão. Então, o grau de maturidade desses países mais bem colocados nos índices são interessantes para fazer essa checagem. Vi que é importante também utilizar algoritmos híbridos, de forma híbrida, combinar algoritmos que alguns têm possibilidades, têm vantagens em certos pontos, outros têm desvantagens, então combinação de algoritmos é importante. Então, isso é uma checagem legal de fazer. Também considero que engajamento, confiança, situação em que a pessoa está, por exemplo, ela está ali em uma cidade e está sendo muito afetada pela dengue, então pode ser importante fazer uma recomendação específica lá. Então, situação é bem importante. Também passa confiança e aumenta o potencial de gerar uma experiência mais positiva quando o site informa que ele atende bem a Lei Geral de Proteção de Dados, quando ele trabalha bem a acessibilidade, isso influencia a satisfação do usuário. A checagem, a utilização desse checklist, pode ser um componente de um score gerado
que pode integrar outro. Não sei, usa-se o score X aqui, acho que algumas pessoas vão comentar, que é um score baseado em várias questões que são importantes em levar em consideração. Pode ser que esse item aqui passe a compor um score específico para sistema de recomendação, né? Quem sabe? Mas, de qualquer forma, gera uma métrica, né? Quanto a limitações de estudo, o número de especialistas que eu encontrei na empresa foi pequeno, fiz alguns apelos aí, busquei pessoas, mas cheguei no número pequeno, e você chega no número pequeno, ainda, você tem um número ainda menor de pessoas que podem contribuir, porque não tem tempo, por qualquer razão. Então, vejo isso como um problema e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para um trabalho futuro, para investigar mais os itens que não foram tão bem apreciados, que foram considerados como inaplicáveis ou pouco aplicáveis, ao mesmo tempo para confirmar os itens que foram considerados aplicáveis num fórum maior. Aí, existe, por exemplo, o RECSIS, que é feito aí todo ano um encontro, sobre sistema de recomendação, mas de uma maneira ampla. Então, acredito que isso pode ser uma componente para um trabalho futuro aí, para catapultar isso daqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, William. Então, eu convido os membros da banca, o professor Gilberto ou a professora Luciana, para opinarem. Como a Luciana começou, quem sabe agora o professor Gilberto. Perfeitamente. Muito obrigado, professor Pimenta. Em primeiro lugar, então, parabenizar William pela sua, também pela conclusão do trabalho e pela temática. Eu acho que é engraçado, vocês devem achar que os professores são meio sabichões, né? Porque tudo que é banca que vocês passam, os professores têm algo para relacionar com o seu trabalho, né? Mas esse aqui é fácil porque está documentado. A minha tese, Williams, é sobre sistemas de recomendação. Olha aí. No doutorado, mas não te assusta, fica tranquilo, o trabalho está excelente. Eu trabalhei os sistemas de recomendações na Amazon para identificar exatamente como as pessoas identificavam itens de informação no meio de uma abundância de dados que a rede já tinha. Isso ali em 2010, que eu comecei a escrever essa tese, defendi em 2014, mas o problema surgiu para mim, na verdade, em 2009, quando eu fui fazer a seleção para o doutorado. Então, eu já vinha ali antes. Porque isso tudo veio, na verdade, a partir de 2008, quando o Obama se elegeu por todos aqueles dados, aquela propaganda no Facebook, e todo o resto da história todo mundo já conhece, do lado positivo tanto quanto do lado negativo, né? E os sistemas de recomendações passaram a me interessar porque é uma forma de recomendação, como você traz na sua apresentação também, está no texto, é uma forma de indicação de conteúdo. E o conteúdo, ali no caso do Obama, era um presidente, né? E depois todas as outras temáticas que a gente já sabe disso. Bom, então, isso já mostra, assim, a importância de a gente lidar com os sistemas de recomendação hoje de forma cada vez mais séria. E tratando-se de serviços públicos, que é o portfólio de trabalhos de vocês, de sistemas que vocês atuam, né? É ainda mais apropriado se pensar a recomendação, né? Tanto de sistemas quanto de atividades, como toda a informação em si. Você mesmo disse, eu usei um pouco de inteligência artificial ali para determinada atividade, né? E a inteligência artificial eu vejo assim uma espécie de recomendação também, porque o sistema de recomendação, como todo sistema de recuperação de informação, tratando na base da teoria, né, da ciência da informação, eu sou então doutor em informação, né? Por isso posso te falar sobre isso para você. A gente chega no sistema, faz uma pergunta e o sistema nos fornece uma resposta. É a base da informática. Vocês todos aqui são da área da informática, eu não, e sabem disso. Então, o sistema de recomendação eu vejo como uma naturalização da forma dessa pergunta, né? Onde a linguagem da pergunta para o sistema ela ocorre de forma mais natural. Hoje, inclusive por meio de voz, né? A gente pede lá para os sistemas nos recomendarem, então até por meio de uma interação conversacional. Então, isso tudo só para te dizer assim da importância desse sistema e da dificuldade também de chegar, porque há respostas boas. Na minha tese, eu queria entender lá, né, como que as pessoas selecionavam itens. Aqui você também quer entender esse sistema e você também vendo a questão de forma objetiva.
Só que o grande problema, como você também chegou a falar um pouco, né, é o problema que o Eli Pariser nos traz, que é a questão do filtro invisível. Tu bota lá filtro bolha, né, porque eu vi que tu usou um terceiro autor para citar, e foi traduzido em português, filtro invisível. Não sei se você chegou a ler esse trabalho, esse é um livro, né, que vai falar lá do problema do Facebook, também das eleições, e é um problema quando a gente trata de recomendações de forma objetiva. Eu chamo de recomendações objetivas e subjetivas. E as recomendações objetivas baseadas no algoritmo, a gente tem esse problema. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso também. Como a gente pensar assim, né? Porque como a gente pensar em recomendações baseadas exclusivamente em algoritmos quando se tratam de informações das quais a gente tem subjetividade nos temas. Só para te dar um exemplo assim como da problemática que eu estou te levantando aqui. Quando eu fui trabalhar nisso, e eu vi aqui o teu trabalho, porque tu fala na filtragem colaborativa, eu sei que tu tem várias respostas para isso, a parte do modelo de usuário inicial, da memória, quando o usuário chega no sistema, o fato de o IP dele já começa a formar toda essa... E eu fui estudar isso também bastante, né? Para entender assim como se dá uma recomendação, o Google, toda essa construção da recomendação objetiva que o algoritmo vai, então, chegar a um resultado e te apresentar na consulta, né? Ela está levando em conta inúmeros fatores, mas a gente não pode esquecer que são informações objetivas que estão já previamente cadastradas e que, às vezes, não necessariamente vai ser uma boa recomendação. Eu estou aqui já te provocando para algo além. A gente pensa assim, não basta me recomendar fazer um bom algoritmo, basta fazer boas recomendações, e tratando-se de sistemas digitais, né, para governo digital, de que forma a gente fazer essas boas recomendações pensando nessa problemática? Por quê? O que eu olhei, e aí eu posso te falar a partir da minha tese. Eu fui olhar lá, por exemplo, recomendações de textos um dos recortes que eu fiz foi estudantes de pós-graduação de doutorado. Aí eles pesquisam no sistema Amazon e vai retornar um determinado assunto, serviços de recomendação. Aí o sistema vai te recomendar baseado no algoritmo dele, né, do número de pessoas que compraram, número de recomendações, cliques, enfim. Mas tem o teu orientador. O orientador vai de forma subjetiva, é uma recomendação de forma subjetiva, que vem de uma pessoa. Da mesma forma, você chega a falar lá no seu texto, eu vi ele também, a questão do Netflix. O Netflix, ele fica nos recomendando. 60% das pessoas que você coloca lá hoje utilizam o sistema de recomendação do Netflix. Maravilha. Mas o quanto isso é eficiente, pensando em eficácia e eficiente. Quantas vezes a gente está na frente do Netflix e a gente não vê um filme porque a gente perdeu o tempo todo escolhendo, navegando no sistema de recomendação. Por quê? O sistema de recomendação não é suficiente. Sabe como é que eu faço no Netflix hoje, quando eu não quero perder tempo? Eu quero ver qualquer coisa só para me distrair. Eu vejo lá, vamos ver o que ele está me recomendando na lista tal. O primeiro item eu vou ver. Se ele não funcionar, paciência. Mas isso é para divertimento. Para divertimento funciona. Maravilha, vou dormir mais cedo, né? Paro de ver o filme, era ruim, e vou dormir mais cedo. Agora, tratando-se de sistemas governamentais, que a gente não pode errar nas recomendações, né? Como é que você... eu queria então que você falasse mais dessa questão do filtro bolha, né? Do filtro invisível, essa questão toda. E o resto do texto, assim, Pimenta, o texto, esse aqui, bom, o trabalho está muito completo, assim, eu gostei bastante, assim, trata de tudo. E até porque, como eu disse, né, eu escrevi uma tese sobre isso, e aqui é um trabalho de especialização. E, claro, você é mais da área do que eu, Williams, quando eu fui escrever a minha tese, né? Agora eu não posso mais dizer, depois que tu defende uma tese, não pode dizer mais que tu não é da área. Então, o sistema de recomendação, e está aqui, está todo o texto aí. Queria que você falasse mais sobre isso. Obrigado. Desculpa aí ter feito muita relação com a minha tese, né? Não tinha pretensão nenhuma de que ela fosse citada, porque eu já vejo um trabalho até ultrapassado, né? Depois de tantos anos, teu trabalho vem atualizar. Maravilha. Então, quero te ouvir. Beleza, obrigado pelas considerações aí, professor. Bom, eu acho até legal saber que você fez uma tese de doutorado aí, posso procurá-la mais à frente aí para levar isso aqui adiante. Eu entendo que, sim, primeiro você considerou lá, comentou, acho que foi da Cambridge Analytica, né, sem mencionar o nome, mas acho que
No livro da professora Santini, O Algoritmo do Gosto, ela menciona muito isso daí, que os algoritmos não são neutros, né? Então sempre vai ter algum tipo de viés assim, e acho que é difícil de escapar. Se houver um interesse da organização, pode haver uma alteração, uma correção no rumo dos resultados, que a gente pode verificar, por exemplo, no índice de cliques ali, de completude em relação ao que é oferecido. Então, no caso do GovBR, ele oferece 10 opções que ele acha que são as mais interessantes ali para a pessoa, né? Hoje, com essa formatação. No caso do meu checklist, eu chego um pouco mais do que tá disposto hoje no GovBR. Mas, considerando a realidade de hoje, você pode verificar ali quantas pessoas dentro do determinado perfil clicaram e foram até o final em relação ao que o sistema ofereceu. Teve um percentual X, né? Esse percentual está adequado, segundo métrica A, B e C? Não, está inadequado, está sendo muito baixo, então quer dizer que não está efetivo, não está tão eficiente, ou a forma de apresentar não está boa, ou realmente não é o que a pessoa precisa, quer dizer que não está eficaz o bastante, né? Então, seria uma forma de medir isso, eu entendo, né? Maravilha, muito bem, bem respondido. Uma questão que eu tenho visto, depois eu pesquisei um tempo mais sobre sistemas de recomendação, mas a gente, depois que faz um doutorado, acho que a gente cansa do tema que a gente larga ele. Não sei se aconteceu com o Pimenta e com a Luciana também, mas comigo eu fui para outras áreas. O que a gente começou a tratar muito é com a questão da curadoria digital. Talvez, para o tipo de trabalho que vocês atuam, seja necessário ter uma espécie de curadoria, né, de fato, para fazer uma análise do sistema de vez em quando, e inclusive de fazer as indicações, avaliações. Eu sou também da área da comunicação. Da comunicação, a gente trabalha com os conselhos que se formam por meio de leitores, editores, escritores. Então, daqui a pouco, pensar assim, vocês buscarem na sociedade civil e nos especialistas, dependendo do sistema, uma formação de pessoas dessa curadoria, para ver se, dependendo do conteúdo que vocês estão trabalhando, né, o sistema ele está, de fato, atuando com algum viés ou não. Porque, senão, se cair na questão do algoritmo, né, aí é a questão dos ricos ficarem mais ricos, tem aquele livro Linked, do Barabás, que trabalha bastante isso, né, os 6 graus de separação, todas essas teorias acabam se replicando sobre isso. Mas maravilha, não quero tomar mais tempo aqui da professora Luciana, parabéns pelo trabalho, muito bom, gostei bastante, e fiquei feliz, né, de ver um tema que a gente já estudou ainda a ser discutido. Obrigado, Gilberto. Luciana, por favor. Então, tá bom, eu vou ser muito breve, porque nós já estouramos o tempo aí, né? Não quero prejudicar a sequência. Então, eu queria dar os parabéns, né, para o Williams pelo tema, pelo trabalho, né? Agradecer a apresentação, né? Acho que o texto está bem completo, ele está bem ancorado em outros trabalhos que já vieram anteriormente, né? O que eu gostaria de entender um pouquinho, Williams, na verdade, tu faz aquela proposta, né, dos 14 tópicos, né, que ali estão, e aí faz essa verificação ali da questão da redação, e aí aquele único que a redação não estava bem, propõe uma redação melhor e vida que segue, e aqueles que não foram aprovados quanto à aplicabilidade, aí tu não menciona mais sobre eles, né? Eu queria entender um pouquinho melhor, assim, o que aconteceu ali, se tem alguma forma de contornar isso, ou qual é a sugestão? Porque né, de fato fez a validação e aí quando não foi aprovado, então tá, então vou tirar fora. Só que entender um Isso pouquinho daí melhor. é uma questão de ampliar. Obrigado pelas considerações, hein, professor? É uma questão de seguir o trabalho, porque eu entendo que ele está no meio do caminho. Eu preciso aprofundar e repetir o experimento ou fazer algo parecido para tentar entender se realmente essa direção apontada é a que a maioria dos especialistas estão apontando. Então, por isso eu preciso ampliar o público, perguntar para mais gente que é especialista, né? Para confirmar os que foram aprovados, confirmar com mais precisão e entender o motivo dos que não foram. Porque como o questionário era semi-estruturado, nessa parte em que as pessoas falaram, não acho que é aplicável, eu fiquei sem essa informação mesmo. Assim, por que não é aplicável? Entendi. Às vezes é porque é tecnologicamente difícil de aplicar, pode ser, ou eles acham que isso não é conveniente, não vai ajudar.
Tem até um item aí que é sobre a linguística, é um item que eu gostei bastante de colocar ele lá, achei ele oportuno, mas ele foi um dos que foram reprovados, vamos dizer assim. E eu falei, caramba, eu vou assistir, inclusive vou insistir nesse aqui, que eu quero entender por que não é aplicável, né? Porque eu posso ter uma pessoa, pode ter uma pessoa que tem um grau de literacia muito baixo, uma que está num nível mais alto, que costuma usar um linguajar totalmente diferente, e não seria bom eu estar com uma interface que falasse a língua de cada um desses, assim, sem a pessoa precisar ter muito esforço, ela já adivinhasse qual era o linguajar daquela pessoa? Então, tanto nível de conforto como de entendimento mínimo do assunto seria legal, né? Então, realmente essas questões estão em aberto, né? Posso até fazer uma modificação no trabalho dizendo que está em aberto, que especificamente elas serão tratadas num possível trabalho futuro, mas é que até onde eu consegui chegar ali, eu não pude desenvolver, tanto pelo tempo quanto pela quantidade de pessoas disponíveis aí. Entendi. Né, eu acho que vale a pena adicionar ali uma frase ou duas, né? Porque, Tá, de fato, dá aquela curiosidade, tá? Por quê, né? é, E justamente naquele lugar, naquele capítulo, naquela seção ali, né? Que é 4.4, onde tu já diz como é que tu resolveu a outra, né? é. E essa eu acho que só, assim, empurrar para o futuro não é nenhum problema, né? A gente sabe que isso aqui é um trabalho em andamento. Então, acho Uhum. que vamos ficar por aqui para a gente ficar aí do tempo. Parabéns novamente, tá? E obrigada aí pela oportunidade. Obrigado, Luciana. Obrigado, Gilberto. Williams, parabéns. Mais tarde nós vamos saber os resultados. A banca vai se reunir e fazer essa deliberação depois. Beleza. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Assim, a gente teve essa sessão de esquenta aí hoje, né? Que é a primeira para ser mais curta. Amanhã à tarde a gente continua com as demais. Um grande Beleza. abraço a todos. Abraço. Uma excelente semana a todos. Falou. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau. Até mais. Até mais. Pimenta, Oi. a nossa sessão de avaliações que eu fiquei perdido ali, são tantas as mensagens. A Luciana disse que pode ser síncrona ou assíncrona. Ou Ah, seja, agora eu acho que ela saiu, ela deve estar com não, alguma. também tranquilo. Só para saber, se você sendo assíncrono, me avisa, eu passo a minha avaliação. Assim, se tu tem alguma restrição, é importante que tu sinalize. Se é aprovação sem restrição, tu só coloca lá aprovado sem restrição e a gente Tá, considera, tá? tranquilo. Então a O gente que vai tu tiver conversar. restrição, tu diz assim, olha, eu quero conversar. Daí a gente marca Não, uma conversa. não, tranquilo. Tu tá gravando ainda, né? Ah, Tu desculpa. tem mais bancas agora, né? Eu não, eu tenho uma reunião umas 3 horas Ah, agora.